Olá, meu querido, seja bem-vindo a mais um Estudo com Deus, começando por aqui. Meu nome é Kelly Picalho, sou casada, mãe de 2 filhos, moro atualmente no Pará, sou mato-grossense e eu estou aqui para partilhar da palavra de Deus com você. Sem teologia, irmão, não sou teóloga nem mestre da palavra, mas quero dividir um pouco daquilo que eu tenho aprendido do Senhor nessa caminhada, nessas leituras que eu tenho tido da palavra de Deus. Amém? Então hoje eu quero continuar aqui na nossa leitura que estamos fazendo em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 25 em diante. Nós vamos continuar aqui a nossa leitura. E é muito bom ter você aqui comigo para ler a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é luz para os nossos caminhos. Nós temos que ler e aprender mais de Deus todos os dias. Amém? Te convido a abrir a sua Bíblia agora, vamos para a nossa leitura, mas antes de tudo eu quero convidar você a curtir o nosso vídeo. Quando você curte aqui, se torna relevante esse vídeo e o YouTube manda para frente um pouco mais esse vídeo, nos ajuda na divulgação. Te convido a comentar também, o seu comentário nos ajuda muito, nos diz o que você está achando, nos diz o que você achou do vídeo, o que tem sido para você esse estudo, amém? Nos diz no comentário, que você possa se inscrever no canal, ativar o sininho para que toda vez nós postarmos um vídeo aqui, venha o próprio YouTube te avisar ali na hora quando nós postarmos, amém? E também quero te convidar a estar comigo às 3 da madrugada aqui nas orações que nós estamos realizando. Nós estamos num propósito de oração às 3 da manhã, de segunda a sábado, realizando aqui orações, nós cantamos, temos uma palavra curta, é um momento ali de uns 40 minutos aqui online, irmãos. Todos os dias eu estou aqui 3 horas da manhã para te ajudar, para me ajudar, para nos fortalecer junto, para buscar a presença do Senhor nas madrugadas. Então eu te convido a estar lá também, amém? É isso, meus irmãos, bora para o nosso vídeo agora, em nome de Jesus. Mas antes de tudo, vamos convidar o nosso amado professor, porque sem ele nada podemos fazer. Feche seus olhos para que a gente possa orar agora. Senhor Jesus, te agradecemos por mais um dia estarmos aqui, reunidos em teu nome. Obrigada, Jesus, pela minha vida, a vida daquele que está assistindo esse vídeo. Eu quero colocar as nossas vidas diante de ti. Peço ao Pai, abra nossa mente, coração, entendimento, nossa compreensão da tua poderosa palavra, que ela venha de encontro aos nossos corações, nos libertando, curando, transformando, que ela venha nos revelar a tua vontade. Amada e amiga Espírito Santo, nos ensina todas as coisas, nos faça compreender todas as coisas neste momento e que a sua palavra seja gravada na tábua do nosso coração e dê frutos na nossa vida, em nome de Jesus, amém e amém, louvado seja Deus. Bora para a nossa leitura de hoje. Então, Mateus capítulo 13, versículo 25, que diz assim: mas, enquanto dormiam, vou começar no 24, amém? Melhor, né? É a parábola da erva daninha. Apresentou-lhes, versículo 24, outra parábola dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto dormia, os homens veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo. E seguiu o seu caminho. Mas quando o caule cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Assim os servos do dono da casa vieram e disseram a ele: Senhor, tu não semeaste boa semente no teu campo? De onde então vem esse joio? E ele disse-lhes: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres então que vamos e colhamos? E ele, porém, disse: não, para que ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita eu direi aos ceifeiros: colhei junto ao primeiro joio, e amarrai-o em fardos para ser queimado, mas o trigo recolhei-o para o celeiro. Então, aqui é a parábola aqui que nós estamos vendo. Perdão, eu me perdi aqui. Deixa eu ver aqui. Isso. Vamos lá, voltando para cá. Aqui nós estamos falando do joio. O joio, ele é uma erva daninha que também pode ser chamada de centelho falso. Ela é semeada muitas vezes ali no meio, está ali no meio do trigo. E ela cresce exatamente igual como é o trigo. Você não tem como ver, pessoas ali experientes que entendem disso, não conseguem distinguir entre
o joio e o trigo. Então, eles esperam ela crescer, porque somente na reta final do seu desenvolvimento, quando ela está ali dando as espigas, é que ela começa a revelar que de fato ela é joio ou trigo. Então eles não arrancam, eles simplesmente esperam ela se desenvolver, vai até a reta final ali para que eles possam identificá-las. Então eles esperam ali no fim das contas, eles esperam ali, né, a colheita, porque ali no seu desenvolvimento final, ali na hora da colheita, eles vão poder distinguir o que é e o que não é. Então, o joio, ele está no meio do trigo e ele precisa ficar ali, porque senão isso pode ocasionar malefícios, né, para o próprio trigo, para a própria colheita ali. Então, é impossível você ver a diferença entre uma delas e é perigoso você tentar arrancar ali do meio do trigo o joio, amém? Então, pelos resultados do caráter das pessoas, nós podemos identificar quem é joio e quem é trigo no meio da igreja, amém? Versículo 31. Apresentou-lhes outra parábola dizendo: o reino do céu é semelhante a um grão de semente de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo, que na verdade é o menor que todas as sementes, mas que quando crescido é o maior entre as hortaliças e torna-se uma árvore de modo que vêm as aves do céu e se aninham aos seus ramos. Aleluias. Aqui, irmãos, essa parábola, ela está revelando aqui, ela está ilustrando aqui o desenvolvimento do reino dos céus, certo? Que com a influência de João e de Jesus e também ali pelo desenvolvimento da igreja, por intermédio da igreja ali, foi levada a mensagem para todo o mundo. Então, uma semente que era pequenininha, que ninguém dava nada. Quem era Jesus de Nazaré? Quem era João, o que morreu decapitado? Ainda assim, tudo aquilo foi levado ao mundo inteiro e seu desenvolvimento foi além do que eles tinham pensado. Então, o grão de mostarda ilustra o desenvolvimento que ultrapassa as expectativas. Isso foi o evangelho no mundo. Ele ultrapassou as expectativas. Muitos não esperavam que chegaria aonde chegou hoje, né? Como no mundo inteiro já se ouviu de falar de Jesus de alguma maneira. E isso levou, claro, muitos e muitos anos para acontecer, mas mesmo sendo uma semente pequena, o seu desenvolvimento ultrapassou todas as expectativas, principalmente do perverso. Amém? Continuando aqui no versículo 33. Outra parábola lhes disse: o reino do céu é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Esta parábola aqui da fermentação, do fermento, ela é, vamos dizer assim, ela é a que mais tem discordância, eu acho que é assim que fala, que não tem concordância entre os intérpretes. Eles são radicais, um interpreta de um jeito, outro do outro, cada um entende da sua maneira, certo? Tanto que nós temos em outros locais aí da Bíblia que fala do fermento e a gente entende ali que é o pecado, é o perverso. Mas aqui o que eu posso entender disso? O que o fermento ocasiona na massa? Ela faz mudança, certo? Ela multiplica o tamanho da massa de pequeno para grande. Nós podemos entender aqui também que é o que acontece quando o reino dos céus chega até as nossas vidas. E o que ele faz? Ele causa transformação. Ele muda o indivíduo. Então, é colocado ali, né? É algo que entra dentro de nós, que ninguém vê, igual o fermento, nós não percebemos, mas ele infla, ele muda a massa. Ele transforma a massa igual o reino dos céus. Quando ele alcança uma pessoa, ele transforma a pessoa. Então, nós podemos entender isso também. E também nós podemos entender tantas outras coisas. Mas cada um interpreta da sua maneira, é por isso que não existe uma concordância ainda da sua interpretação. Amém? Cada um interpreta da sua forma. Amém? Continuando aqui no versículo 34. Todas estas coisas falou Jesus à multidão por parábolas. Para que se cumprisse... continuando. E sem parábolas ele não lhes falava. Versículo 35. Para que pudesse se cumprir o que fora dito pelo profeta, dizendo: eu abrirei a minha boca, e em parábolas proferirei coisas mantidas em segredo desde a fundação do mundo. Amém?
Versículo 36. Então Jesus, despedindo a multidão, entrou na casa e vieram até ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu e disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, mas os joios são os filhos do perverso. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Portanto, como o joio é colhido e queimado do fogo, assim acontecerá no fim deste mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que escandaliza e os que praticam a iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, aqui ficou bem explicado que quem coloca ali no meio, né, do povo de Deus, os ímpios, é o próprio diabo. Ele que envia aqueles que vão escandalizar, aqueles que não são verdadeiramente convertidos, aqueles que praticam a iniquidade. É o próprio diabo que envia para poder desestabilizar a igreja, para poder desanimar aqueles que não estão focando em Jesus e que começam a olhar para aqueles que estão ali fazendo o que é errado e acabam desviando, para criar situações dentro da igreja para trazer destruição, para trazer divisão. Então é o próprio diabo que envia aqueles que praticam a iniquidade. Eles são usados pelo demônio, por Satanás, para destruir a igreja. Amém? Versículo 44. Novamente, o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E por causa da sua alegria, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Versículo 45. Novamente, o reino do céu é semelhante a um homem negociante, que busca boas pérolas, e tendo encontrado uma pérola de grande preço, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Aqui nós vemos dois tipos de pessoas. Nós vemos dois tipos de homens. Um que acidentalmente dá de cara ali, né, com o reino dos céus. Ele não estava procurando, ele deu de cara ali sem procurar o reino dos céus. E nós temos o segundo homem aqui, aquele que é um negociante, que ele está em busca de algo valioso. Ele está procurando, ele está em busca do Senhor, ele está em busca de Deus de alguma maneira. E assim ele encontra o Senhor. Amém? O que eu entendo daqui, irmãos? Que todos nós, de alguma maneira, vamos encontrar Jesus. Vamos passar pelo Evangelho, nós vamos dar de cara com o Evangelho. Seja por acidente, porque nós não estamos procurando, e seja porque nós estamos à procura, porque muitos estão procurando. Todos aqueles que estão aí passando de uma religião em outra, eles estão procurando Deus, e eles só não sabem ainda que é Deus. Eles estão procurando Jesus, eles só não entenderam o que é Jesus que eles estão em busca. Então, todos nós, de alguma maneira, vamos dar de cara com o Evangelho. De alguma maneira, ele vai chegar a todos nós, todos da terra. Amém? Versículo 47. Novamente, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, recolhendo de toda espécie. E estando cheia, puxam para a praia, sentando-se juntam os bons em cestos, mas lançam para longe os ruins. Aqui essa parábola não é muito diferente do joio, né? Aqui fala também sobre o resultado final, que será o julgamento final ali, e que vai ter a separação entre o joio, que é o mal, e o trigo, que é o bom. Então terá essa separação ali também. Então, aqui todos nós vamos receber a mensagem de Cristo. Mas uns serão os falsos discípulos e outros serão os verdadeiros discípulos. Uns serão jogados no lar de fogo do inferno ali, e outros no mar do fogo do inferno, e os outros vão reinar com Cristo. Amém? Mas ali na hora de puxar a rede, a palavra é lançada para todo mundo. A rede é lançada para todos. Só que vem todo tipo de gente, né? Mas nem todos é verdadeiramente o discípulo de Cristo. Amém? Versículo 49. Assim será no fim do mundo, os anjos virão, separarão os perversos dentre os justos, e lançá-los na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Versículo 51. E disse-lhe Jesus: tens compreendido todas estas coisas? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Então ele disse-lhes: portanto, todo escriba que é instruído acerca do reino do céu
é semelhante a um homem que é chefe de família e tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Por que o chefe de família? Porque naquele tempo, irmãos, o chefe de família, que era o sacerdote da casa, aquele que instruía, que ensinava acerca das coisas de Deus, era o sacerdote da casa, que era o chefe de família, que era o homem. E hoje tem se perdido muito isso, infelizmente. Os homens têm se perdido, eles têm se afastado da presença de Deus. E essa função tem sido dada, infelizmente, tem sido feita pelas mulheres, mas os homens têm que voltar para este lugar, porque está em desequilíbrio as famílias e também o mundo espiritual, justamente por causa dessa mudança aí que não deveria, porque o homem tem que estar no lugar dele, que é o do sacerdote da casa, do líder e do chefe de família. Amém? Versículo 53. E aconteceu que quando Jesus havia concluído essas parábolas, partiu dali. E chegando à sua terra, ele ensinava-os na sinagoga deles, de modo que eles se maravilhavam e diziam: de onde veio este homem sabedoria e estas obras poderosas? Não é este o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? Jesus era um improvável, meus irmãos. Ele não tinha nada para ser o Messias. Ele não tinha nenhuma característica humana para ser o Messias. Ele não tinha nada que o diferenciava dos homens. Ele era comum, ele era um improvável, ele era simples. E Deus, ele gosta de usar o que é simples para confundir os sábios. Amém? Continuando aqui no versículo 56. E suas irmãs não estão todas elas entre nós? De onde então tem este homem todas essas coisas? E eles se ofendiam dele, mas Jesus lhes disse: não há profeta sem honra, não há profeta sem honra, a não ser na sua própria terra e na sua própria casa. E ele não fez ali muitas obras poderosas por causa da incredulidade deles. O orgulho, ele traz consigo o seu próprio julgamento. Aqueles homens ali, aquele povo que se achava muito instruído, né, que era ali os arrogantes teólogos deste tempo, que são os mestres da lei, e também os líderes religiosos, que são os fariseus, eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Por quê? Porque Jesus não se parecia com ele. Porque Jesus não entrava dentro do padrão que eles tinham estabelecido para que o Filho de Deus fosse. Eles não acreditavam que Jesus poderia ser o Messias, porque ele era simples, ele era comum. Ele não tinha nada de extraordinário nele, além da presença de Deus. Ele não tinha nada. Então, os religiosos, eles fazem isso. Eles não conseguem acreditar nas coisas que é de Deus, porque eles ficam presos nas caixas que eles colocaram Deus. Eles colocam Deus dentro de uma caixa e eles colocam dentro da sua cabeça que Deus é daquele jeito e que ele não faria diferente, ele não seria diferente, e por isso não é Deus que está realizando aquilo. E a hora que ele desacredita daquilo que Deus está realizando, é a hora que ele não consegue acreditar no Messias, porque ele é simples demais, porque ele é comum demais, porque ele não tem nada de extraordinário. Temos que tomar cuidado para não ser um fariseu ou um mestre da lei. Eu vejo aí muitos teólogos apegados à letra, achando que sabem muito. Eu vejo aqueles que são mestres teólogos, que já são ali... já tem mestrado em teologia. Eu fico pensando comigo, será que eles são mestres em Deus? Porque a teologia é o estudo de Deus, então será que eles são mestres de Deus? Eles ainda não entenderam, que eles não têm compreensão total. E assim, eu vejo alguns mestres, né, alguns mestres aí, teólogos, que eles têm essa compreensão, que eles não sabem tudo, mas tem alguns que cria tanto orgulho e arrogância em seu coração, achando que sabe tudo. E a hora que eles debatem ali dentro aqui na internet, eles brigam porque eles sabem mais, porque fulano de tal não tem teologia, então não sabe de nada. Meus irmãos, grandes homens de Deus, que fizeram grandes sinais e maravilhas, que eram grandes pregadores da palavra, não tinham teologia. Tudo foi ensinado pelo próprio Espírito de Deus, mas uns estão apegados demais à letra, e que possamos não ser esse, que possamos nos apegar no Espírito de Deus que nos ensina todas as coisas, amém? E é isso, eu encerro por aqui. No próximo vídeo nós vamos ler o capítulo 14, para a glória de Deus, amém? Esse último capítulo aqui, o capítulo 13, ele é muito longo. Na verdade, Mateus tem capítulos muito longos, né? Vai quase a 60 aí, versículos. Por isso que a gente não consegue nem encerrar
um capítulo por vídeo. Mas amém. Irmãos, obrigada por ter você aqui, obrigada pela sua presença, que você possa nos seguir nas nossas outras redes sociais, amém? Eu me baralho todas as minhas palavras, e que você possa permanecer assistindo os nossos vídeos, e eu aguardo você no próximo vídeo, no nome de Jesus, e que você possa continuar lendo a palavra mesmo sem mim, e que quando a gente vem ler aqui, que você venha ler junto o que você já leu para gravar na sua cabeça, amém? Fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida, e até o próximo vídeo.